Olá, quinto ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula da disciplina de Ciências e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o corpo humano, tá certo? Nós, na unidade 4, que foi a última unidade do livro que nós estudamos, né, foi a unidade que focou no corpo humano. Então, nós já estudamos sobre as células, sobre os tecidos, estudamos sobre os sistemas, sobre os órgãos. Nós vimos o quê? Que as células se unem, formam os tecidos se unem, formam os órgãos se unem e formam os sistemas. E nós vimos que apesar de termos muitos órgãos em nosso corpo, termos muitos sistemas, cada sistema desse e cada órgão desse tem a sua função específica. E que a gente precisa que todos trabalhem ao mesmo tempo, cada um na sua função, né? Cada um no seu modo de trabalho, para que o nosso corpo ele possa funcionar da forma correta, certo? Então, muitas vezes a gente se pergunta assim, para que todos esses órgãos? Não é? Então, a necessidade do nosso corpo para que a gente possa, né, ter um bom funcionamento. Então, a gente vai falar agora um pouco sobre o funcionamento do nosso corpo. Lá atrás, né, quando nós somos de terceiro ano, segundo ano, nós vemos, né, que o nosso corpo ele se divide em três partes básicas, né, que é a cabeça, o tronco e os nossos membros, né? Membros que são divididos em superiores e membros inferiores. Membros superiores são os membros que estão na parte de cima, são nossos braços, nossas mãos. Os membros inferiores são aqueles membros que estão na parte de baixo do nosso corpo, né? Nossas pernas, nossas coxas, nossos pés. Nós já estudamos também, bem, né, os órgãos dos sentidos. Cada um também tem a sua função. Órgãos dos sentidos, nós temos o que? O olfato, que corresponde ao nosso nariz. Pelo nosso olfato, nós sentimos o cheiro das coisas. Infelizmente, tem muitas coisas que nós, na verdade, nada a gente consegue escolher o cheiro que vai sentir. A gente passa em algum local, se tiver um mau cheiro, a gente não vai poder evitar. A nossa visão corresponde, são os órgãos, os órgãos que correspondem à nossa visão são os nossos olhos, né, que servem para que a gente perceba o que está ao nosso redor, para que a gente veja. Temos a nossa audição, a audição corresponde ao que aos nossos ouvidos, então tudo que nós escutamos é outra coisa que a gente também não pode escolher. Muitas vezes a gente escuta um barulho desagradável e a gente não vai poder escolher. Você não vai poder dizer, poxa, eu não queria ter escutado esse barulho. Eu não quero escutar isso. Então, assim, muitas vezes, né, a gente não pode escolher. A gente passa por um local, de repente a gente ouve um barulho desagradável e não tem como a gente mudar isso, né? Nós temos o tato, né, que é a nossa pele. Então, através da nossa pele, nós sentimos as diferentes sensações, né? Calor, sentimos frio, sentimos se o produto é áspero, se é macio. Inclusive, quando nós estudamos sobre a pele, nós vimos que a pele é o maior órgão do nosso corpo e também o mais pesado. É o maior porque cobre todo o nosso corpo, né? A nossa pele. Nós temos pele da cabeça até os pés, né? E a pele também é um órgão que serve como proteção. A gente viu que se a gente não tivesse pele, nós temos ossos, né, por dentro da nossa pele, né, do nosso corpo, e nós temos órgãos também. Se a gente não tivesse pele, tudo isso ficaria exposto. Então seria um problema para nós não teríamos proteção. E nós temos também outro órgão do sentido, o paladar.
O paladar é o que se refere à nossa língua, à nossa boca. Então, através do paladar, a gente pode perceber os diferentes sabores. Saber se algo é doce, se é salgado, se é amargo, se é azedo. Então, é através do paladar, né, que nosso corpo vai identificar se a gente gosta de um alimento ou não. É por isso que tem coisas que umas pessoas gostam de se alimentar e outras pessoas já não gostam, porque isso vai de acordo com o paladar de cada pessoa. Aquilo que pode agradar meu paladar pode não agradar o seu, e vice-versa, aquilo que agrada o seu paladar pode não agradar o meu, certo? Esses órgãos dos sentidos, né, só fazendo uma breve revisão, porque vocês já estudaram muito tempo, mas só para a gente poder refrescar nossa memória, né, eles nos ajudam na percepção de muitas coisas. Quando a gente está em perigo, né, quando a gente quando escuta um barulho, a gente fica em alerta. Se a gente vê alguma coisa, né, que possa prejudicar a gente, então, né, tudo isso aí deixa a gente bem alerta. Quando a gente sente um mau cheiro, então tudo isso aí está nos alertando sobre o que nós temos ao nosso redor, certo? E nós vamos hoje falar também um pouco sobre as células, né? Nós temos células, temos milhões de células por todo o nosso corpo e essas células nós não conseguimos ver. Nós vimos que nós temos as células do sangue, né? Então, a gente não consegue ver essas células. Por isso que quando a gente faz um exame de sangue, esse exame vai lá para o laboratório, para que ele seja lá estudado, né, seja investigado, se a gente tem algum problema de saúde. Por quê? Se você pegar o sangue, ou você pegar aquela seringa que quando tira o nosso sangue, né, quando vão fazer o hemograma, então, se a gente observar aquela seringa, a gente não vai, se a gente ficar olhando, a gente pode passar depois olhando. A gente não tem como ver se tem alguma alteração. Mas quando esse exame vai para o laboratório, que lá ele é analisado, então a gente consegue identificar, né? Saber se algum profissional que vai analisar, ele vai ver se a gente tem alguma doença, se a gente tem algum problema, alguma anormalidade no nosso corpo. E se a gente perguntar assim, o que são células? Células são as menores unidades vivas do nosso corpo, né? Então, nós vimos que nós temos, né, como células os glóbulos brancos, que são os leucócitos, são células de defesa do nosso corpo. É por isso que em caso de infecção, essas células, esses leucócitos, eles vão se multiplicar, porque é a forma do nosso corpo se defender de várias doenças, certo? As hemácias são os glóbulos vermelhos do nosso sangue, certo? As células, elas são tão miudinhas, mas tão miudinhas que a gente precisa de um aparelho que se chama microscópio, para que elas possam ser vistas. Mas nós temos uma exceção, apesar disso tudo. Nós temos uma célula, que inclusive ela é chamada de célula macroscópica, porque ela é grande, a gente consegue ver sem precisar de um microscópio. Essa célula macroscópica é o quê? Quem se lembra? É a gema do ovo, certo? Essa gema, inclusive, né, o ovo, inclusive em si, ele é capaz de gerar uma nova vida. A gente sabe que muitos animais que são ovíparos, muitos animais nascem de ovos, né? Então, também é um produto que é utilizado na nossa alimentação, tá certo? Então, e as células que só são vistas com auxílio de microscópio, são as células bem miudinhas, são as células microscópicas, certo? A gente falou agora das células, então as células quando se unem, elas formam os tecidos. E nós temos alguns tipos de tecidos em nosso corpo. Tecido conjuntivo, tecido
epitelial, né, que é o tecido que reveste a nossa pele. Temos o tecido muscular, que ele ajuda a formar os nossos músculos. O tecido nervoso, né? Esse tecido nervoso tem essas células que têm formatos de estrelas e são o que são os nossos neurônios. São as células que fazem parte do nosso sistema nervoso, tá? Outra coisa que a gente estudou sobre o corpo humano, sistema respiratório. Aí eu pergunto a vocês, é possível uma pessoa sobreviver sem respirar? Impossível, né? Então, o sistema respiratório, ele tem essa função de colocar oxigênio em nosso corpo e liberar gás carbônico, né? Então, o ar entra em nosso corpo e o ar também vai sair. E isso aí a gente chama de troca gasosa, né? Porque o gás entra e ele sai. Se você, por exemplo, agora eu estou aqui falando, se você começa a falar aí da sua casa, você colocar a mão na frente da sua boca, você vai perceber que o ar está saindo. Mas ao mesmo tempo que o ar está saindo quando você está falando, ele está entrando em seu corpo e você não está percebendo. Nós não estamos percebendo, na verdade. Certo? Então a gente libera o ar também quando a gente fala. Quando a gente respira, tem algumas situações que a nossa respiração ela pode ficar mais acelerada, né? Pode ficar mais rápida. E que situações são essas? Por exemplo, a gente correu, né? A gente veio correndo de algum lugar. Então, a gente, quando está correndo, até vocês, quando estavam brincando aqui na quadra, né? Então, vocês ficam logo cansados, né? A gente fica logo... Então, a gente fica com aquela respiração ofegante, né? A gente fica tentando, a todo tempo, puxar mais ar do nosso corpo, né? E isso acontece, né? Porque a gente perdeu muito ar, então a gente precisa repor esse ar. Então, a gente fica naquela, né? E o sistema respiratório é um dos sistemas mais importantes. Né? É impossível a gente viver sem respirar. E, só relembrando, é correto a gente respirar pela boca? O correto é a gente respirar pelo nariz. Por quê? Nós temos pelinhos em nosso nariz. Esses pelinhos, eles filtram a poeira. Então, evita que muitos micro-organismos entrem em nosso corpo. Aí tem gente que acha que esses pelinhos não têm função, que eles estão ali porque simplesmente precisam estar. Mas eles têm a função deles também, tá certo? Então, o certo é a gente respirar pelo nariz. Vão existir situações que a gente não vai conseguir fazer isso, claro. Quando a gente está gripado, por exemplo, a gente fica com o nariz entupido, então a gente realmente vai precisar respirar pela boca. E mesmo que a gente respire pelo nariz, às vezes a gente termina dormindo de boca aberta, né, quando estamos gripados. Então, isso é normal, certo? E os principais órgãos desse sistema, nós estamos vendo aí, nós temos dois, não é? Os principais órgãos são os nossos pulmões. Nós temos o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Mas o ar, o oxigênio, né, quando ele entra em nosso corpo, ele faz um longo caminho. Tem gente que acha que é assim, é só o ar entrar e pronto. Não, ele vai fazer um longo caminho até chegar nos nossos pulmões. Então vejam só, vai passar, depois que ele entra em nosso corpo, pela faringe, pela laringe, pela traqueia,
pelos brônquios, pelos pulmões. O diafragma também ajuda nisso, né? E o que é que acontece? O que é que acontece com isso? Os nossos pulmões, nós precisamos ter alguns cuidados, porque muitas vezes, quando a gente está gripado, né, então o que é que a gente faz? Eu estou gripado, mas é só uma gripe, daqui a pouco passa. E a gente não tem os devidos cuidados justamente para curar essa gripe. Então, o que é que vai acontecer? Isso, com o passar do tempo, vai juntar secreções nos nossos pulmões e a gente pode adoecer. Então, a gente precisa ter muito cuidado com gripes e resfriados. Você está gripado? Quando nós vamos ao médico, o que é que o médico diz logo? Beba bastante líquido. Quando ele diz bastante líquido, não é refrigerante não, tá, gente? Quando ele diz beba bastante líquido, é água. Você pode beber suco também, mas a água, como eu já havia falado várias vezes, nada substitui a água, certo? Você pode tomar suco de ananinho, mas você tem que beber água. Apesar do suco ser feito com a fruta, né, com água, mas a gente precisa da água em si, ó, da água pura, não é? Então a gente precisa ter muito cuidado. Evitar locais empoeirados, né, locais poluídos. Por quê? Pode afetar também a nossa respiração. Dá um exemplo a vocês. Quando a gente está na rua, passa aquele carro em alta velocidade, sobe aquela poeira. A gente tem como controlar, a gente às vezes bota até a mão, né, no nariz, bota a mão na boca. Até os nossos olhos muitas vezes, né, recebem essa poeira. Mas tem como a gente evitar se a gente for pego de repente? Não tem. Então, por isso que é importante a gente ter cuidado nos locais em que a gente está. Certo? Sempre limpar a nossa casa. Não utilizar produtos com cheiros muito fortes, né? Tem produtos que fazem mal, como, por exemplo, querosene, tintas. Algumas pessoas têm alergias também por conta disso. Alguns produtos de limpeza também têm cheiros muito fortes. Tem pessoas que, inclusive, têm rinite alérgica e não podem usar certos tipos de perfumes, né, de cosméticos, de creme de cabelo. Então, é preciso ter cuidado com tudo isso, para que isso não afete o nosso sistema respiratório. E a gente falou ainda agora, né, que o ar, ele entra, ele sai do nosso corpo também. Quando esse ar, esse oxigênio, ele entra no nosso corpo, isso é o processo de inspiração. Então, ó, o ar está entrando. Quando o ar entra no nosso corpo, o nosso pulmão, ele aumenta, né? Ele cresce um pouco, ele aumenta. O ar está entrando, então esse pulmão está sendo expandido. Quando a gente liberou esse ar, aqui já vai sair o quê? Já vai sair o gás carbônico. Então, quando sair esse gás carbônico, é o processo de expiração. Então, nosso pulmão ele vai diminuir, né? Vai reduzir um pouco o seu volume naquele momento. Então, são os dois movimentos da nossa respiração. Inspiração, expiração. Inspiração, entrada de ar. Expiração, saída de ar. Certo? E aqui, outra coisa que nós falamos foi sobre o sistema cardiovascular ou sistema circulatório. Alguns livros vão trazer só o nome sistema circulatório. Alguns vão trazer sistema cardiovascular e alguns vão trazer os dois nomes, como é o caso do livro de vocês, certo? E o sistema cardiovascular ou circulatório, esse sistema é importantíssimo e precisa ser muito cuidado. Por quê? Esse sistema faz com que o sangue ele percorra todo o nosso corpo, né? Então, se a gente não tem os devidos cuidados, se a gente se alimenta de uma forma ruim,
se a gente não pratica exercícios físicos, tudo isso aí vai impactar bastante nessa circulação. Se a gente, por exemplo, come alimentos muito gordurosos, nossas artérias, nossos vasos sanguíneos, eles podem ficar entupidos e provocar sérios problemas à saúde da gente. Se a gente come muita coisa doce, esse açúcar também vai circular pelo nosso corpo, vai nos fazer mal. Se a gente come muita coisa salgada, pessoas que exageram no sal na comida, também pode fazer mal. E um adulto, ele tem em média 5 a 6 litros de sangue. Pode ter uma variação nessa quantidade de acordo com o peso da pessoa, certo? E o sistema cardiovascular, ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Nós temos as veias, as artérias também. E o coração, ele é o principal órgão desse sistema, porque ele bombeia sangue para todo o nosso corpo. Então, se o meu sangue está na cabeça, então não significa que ele vai ficar na cabeça o tempo todo. Ele vai circular. Então, ele vai descer, ele vai subir, ele vai percorrer todo o corpo. É porque a gente não sente. A gente não sente o nosso sangue circulando, certo? Mas tem pessoas que ficam com problemas nesse sistema circulatório. Então, essas pessoas, elas podem sentir, inclusive, coceiras que não param de jeito nenhum. Elas podem sentir peso na perna, peso nas pernas, certo? Então, são algumas das consequências, né, desse sistema. Quando a gente se senta no chão, a gente não sente feito umas formiguinhas por dentro da nossa perna, porque a gente sentou, a gente pressionou, o nosso sangue ele parou. Então, a gente vai precisar levantar para esse sangue poder circular melhor, certo? Olha aí o coração humano. Muitas pessoas só se lembram do coração, aquele formato, né, que a gente vê. Mas o formato correto do nosso coração é isso. Nosso coração tem 4 cavidades. Né? O átrio direito e o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Certo? Outro sistema que a gente estudou, sistema digestório, sistema responsável pela nossa digestão. Então, é através dele que nós temos nutrientes para o nosso corpo. Apesar de que esse sistema, através da alimentação, a gente pode ajudar, mas a gente também pode provocar sérios danos ao nosso corpo, certo? Então, a digestão começa pela boca, porque é por onde o alimento entra, né? Então, a nossa língua vai empurrar esse alimento, os nossos dentes vão triturar esses alimentos e as nossas glândulas salivares vão molhar esse alimento. Então, olha, ele vai descendo pelo esôfago, esse tubinho aqui que nós estamos vendo. Vai passar pelo fígado, vesícula, pâncreas, estômago, intestino grosso, intestino delgado, até que saia do nosso corpo. É por isso que o alimento ele sai de uma forma tão diferente daquele outro, porque ele passa por todo esse processo de transformação. E além disso, ele recebe os sucos gástricos, que são os ácidos liberados pelo nosso corpo. Então, é por isso que eles mudam o odor, a cor, a forma, por todo esse processo de transformação que ele sofre no nosso corpo. Sistema nervoso. Quando a gente estudou sobre o sistema nervoso, né, eu até tinha falado, tem pessoas que têm uma maneira de dizer assim, fulano está estressado, fulano tem sistema nervoso. A pessoa pode ser a mais calma do mundo, mas sistema nervoso todos têm. Agora, quando a gente está estressado, esse sistema nervoso ele vai ficar um pouco abalado, né? E o sistema nervoso ele é dividido em 2 partes. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, esse sistema ele controla todo o nosso corpo. E qual é o principal órgão? O nosso cérebro.
Olha aqui, ó, o destaque. O cérebro, ele comanda todo o nosso corpo. Até uma mão, para eu poder levantar. O que eu vou falar? O meu cérebro tem que permitir eu fazer isso. Porque se meu cérebro não permitir, eu não vou conseguir falar. Eu não vou conseguir movimentar as minhas mãos. Né? Tudo é permissão do teu cérebro. Ele controla todo o nosso corpo. Né? Se você quer levantar uma perna, tem algumas situações que nós vamos agir sem sentir. Né? E nós temos os nossos movimentos, né, voluntários, que são os movimentos que a gente deseja fazer, as ações voluntárias, e as ações involuntárias, que a gente faz sem nem perceber. Em situações de medo, tem pessoas que correm, mesmo que aquela pessoa normalmente ela não consiga correr, mas ela vai correr do nada. Tem pessoas que vão tentar correr e não vão sair do lugar. A pessoa ela pode ser até atleta, viu? Mas ela pode chegar um momento que ela vai tentar correr e não vai conseguir. Tudo isso se dá por conta do nosso sistema nervoso. Certo? A gente recebe as emoções, as sensações, e isso aí pode ter inclusive as alterações. Olha aí, o cérebro, ele é importantíssimo porque através do cérebro a gente aprende, a gente memoriza, né? A gente tem lembranças, a gente se lembra de coisas. Por exemplo, quando vocês chegarem na fase adulta, vocês verão isso, né? Vocês perceberão isso. Vocês vão se lembrar de coisas da infância, as brincadeiras que vocês gostavam, se vocês passaram por uma situação ruim ou boa. Então, inclusive, muitos adultos, os traumas que eles têm é justamente por conta disso, são as memórias, as coisas que eles se lembram, né? O sistema endócrino é o sistema, né, que é responsável pelos nossos hormônios. Nós temos algumas glândulas, cada glândula tem a sua função, né? No homem, no caso dos homens, tem os testículos, que são as glândulas sexuais masculinas. A mulher tem os ovários, que são as glândulas sexuais femininas. É através daí que uma pessoa consegue se reproduzir, né? Então, a maior glândula do nosso corpo é o nosso fígado, certo? É um órgão, mas também é uma glândula. E nós temos vários hormônios, né? E um distúrbio desses hormônios pode ocasionar sérios problemas à nossa saúde. Nós, quando estamos felizes, nosso corpo, ele produz a serotonina, né? Quando a insulina é produzida em nosso corpo para controlar a quantidade de açúcar, é por isso que pessoas diabéticas precisam injetar insulina, porque o corpo delas já não produz mais tanta insulina, tá certo? Olha aí, ó, a maior glândula. E vocês agora vão fazer a atividade de classe. Primeiro, escreva quais são os principais órgãos dos seguintes sistemas. Letra A, cardiovascular. Letra B, respiratório. Letra C, nervoso. Segundo, qual é a maior glândula do corpo humano? A gente viu agora o nome dela, né? Terceiro, quais são as menores unidades vivas do nosso corpo? Aquelas que a gente só consegue ver através do microscópio, né? Esse primeiro, quando a gente diz assim, os principais órgãos desses sistemas aí, o cardiovascular. O principal órgão desse sistema é aquele que está ali bombeando sangue para o nosso corpo. Sistema respiratório são aqueles dois órgãos que o ar entra e sai do nosso corpo. Então, quando o ar entra, precisa ir até esses dois órgãos.
E o sistema nervoso, aquele órgão, é o principal órgão dele, é aquele órgão que faz a gente pensar, faz a gente aprender, né? A gente lembrar-se de muitas coisas, certo? Então, ó, vocês podem pausar o vídeo e daqui a pouco a gente volta para fazer a nossa correção. Pronto? Então, ó, retomando, né? A gente vai agora. Principal órgão do sistema cardiovascular, o coração, né? Nosso coração. Sistema respiratório, principais órgãos, os nossos pulmões. Nós temos um pulmão direito, um pulmão esquerdo. No sistema nervoso, o nosso cérebro, né? Segundo, estava perguntando, qual é a maior glândula do corpo humano? O fígado. E as menores unidades vivas do nosso corpo são as nossas células. Nós temos milhões de células pelo nosso corpo, não é? A atividade de casa tem aí. Para você, primeiro quesito, qual é a diferença entre letra A, expiração, B, inspiração? Lembrando, tem aí um desses, esses são os dois movimentos da nossa respiração. Num deles, o ar entra em nosso corpo, no outro, o ar sai. Cite alguns tipos de tecidos do corpo humano. Nós vimos 4 tipos de tecidos, né? Terceiro, cite 2 órgãos que façam parte do sistema digestório. Aquele sistema responsável pela nossa digestão, certo? Então, ó, hoje a gente fica por aqui, certo? Beijo para vocês.